tarde a todos. Estamos começando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, dessa terça-feira, melhor dizendo, um programa informativo para todos vocês que nos acompanham. Hoje eu convido você a acompanhar o nosso programa, assunto é o que não falta. Vamos falar do jogo que complementou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um pré-jogo da Copa Libertadores, grandes jogos. Vamos ter o Corinthians jogando na La Bombonera contra a equipe do Boca Juniors, o Atlético Paranaense buscando a sua vaga no Paraguai enfrentando a equipe do Libertad e o Atlético Mineiro que enfrenta o Emelec. Vamos falar também de Copa Sul-Americana. O Internacional tenta reverter o resultado negativo após perder para a equipe do Colo-Colo no Chile. Vamos falar também do mercado da bola, Minuto Olímpico, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Por isso, desde já, eu apresento os meus comentaristas que tá todo dia aqui comigo fazendo esse Connect Sport, que é um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham, e eles ajudam bastante com as suas excelentes análises, com as suas informações. Enfim, seja bem-vindo à minha equipe no Connect Sport de hoje. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso, Gabriel. Rodada hoje de Libertadores pegando fogo. Tô animado para fazer o programa hoje. Espero que seja um programa de altíssima qualidade. Espero não, tenho certeza que vai ser. Como todos os Connect Sport, tenho a certeza que hoje não vai deixar de ser um programa de alta qualidade para todo mundo que nos acompanha. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Sanches. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E vamos, que hoje o programa está recheado. É isso aí, o programa recheado de informações para vocês que nos acompanham. E vamos começar o nosso Connect Sport falando de Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, com o jogo em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi. O Bragantino saiu derrotado pela equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. E quem analisa essa partida é o nosso comentarista Daniel Godoy. Finalmente, Daniel, parece que essa vitória pode dar um ânimo novo pro Botafogo dentro da competição. Foi uma vitória bastante importante, né, da equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo realmente não vivia em uma boa fase e conseguiu um salto enorme na tabela, né? Agora subiu para a 9ª posição, conseguiu dar uma respirada no campeonato. Falando agora sobre o lado do Bragantino, o time do Bragantino precisa tomar cuidado agora, tá? Porque o time realmente não vive em um bom campeonato brasileiro, vem fazendo uma temporada bem ruim até aqui e está na 14ª posição a um ponto da zona de rebaixamento, né? O Bragantino ontem teve um gol anulado, o juiz chegou até a marcar um pênalti em cima do Elinho, porém foi até o VAR e depois acabou mudando de ideia. E o Botafogo ontem não fez um grande jogo, mas venceu, né? Venceu, conseguiu uma vitória importante e agora está na 9ª posição, né? O gol da vitória foi marcado por esse cara aqui, ó, pelo Vinícius, aos 20 minutos do segundo tempo. Falando em geral, o jogo foi bastante equilibrado, né? Eu acho que qualquer time que tivesse vencido seria justo. O Botafogo ainda teve a chance de ampliar a vantagem, né? Em uma bobeira do goleiro Cleiton. O jogador do Botafogo quase fez um golaço no meio de campo, mas acabou mandando a bola para fora, né? Resumindo, foi uma vitória importante para o time do Botafogo, para dar moral. E o Bragantino precisa ficar de olho para não entrar na zona de rebaixamento. É isso aí, análise do nosso comentarista Daniel Godoy. O nosso comentarista Gabriel Sanches tem uma pergunta pro Daniel. Eu gostaria de saber do Daniel que o John Textor quer vir forte nessa janela de transferência agora no meio do ano, né? Se ele conseguir trazer algumas peças importantes pro elenco, você acha que o Botafogo tem condições de, quem sabe, brigar com o G4 até mesmo pelo título? Tem sim, tem. Assim, olha, pelo título, eu acho que vai depender muito de quem vir, né? Porque a concorrência já está bastante elevada, né? Tem o Flamengo, enfim, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, tem o Corinthians. Mas eu acho que, dependendo dos reforços, eu acredito sim que o Botafogo pode tentar uma vaga no G4. Mas, para isso, o técnico Luiz Castro também precisa encaixar o time, né? Precisa também encaixar o time. Hoje eu vejo que pelo menos
no papel, o Botafogo tem time para ficar no meio da tabela. Agora, o Botafogo começar a trazer reforços de alto nível, eu acredito sim que tem condições de conseguir uma vaga no G4, principalmente se o técnico Luiz Castro conseguir encaixar esse time. Tá aí a resposta do nosso comentarista Daniel Godoy. E o Gabriel ainda tem mais uma observação a fazer em cima do comentário do Daniel. Fique à vontade, Gabriel. É muito interessante o Daniel dizer sobre isso, porque realmente, né, o John Textor está tentando fazer algumas contratações, o Botafogo está atrás de jogadores no mercado. Desculpa, já trouxe o Marçal, né, jogador que era do Wolverhampton, que tem passagem por Lyon, tá agora atrás do Carlos Eduardo, que é um jogador do Al Hilal, né, jogador conhecido por ter disputado aquela semifinal de Mundial contra o Flamengo em 2019, é um bom jogador também, né, com passagem na Europa, então assim, ele tá tentando se movimentar. Agora, se o Botafogo vai trazer jogadores de alta qualidade, eu ainda não sei. Mas se trouxer, eu acho que o Botafogo também tem um caminho muito bom aí, porque é uma equipe que, no momento, até agora, como disse bem o Daniel, uma equipe de meio de tabela. Mas, ao mesmo tempo, se vier alguns reforços de qualidade que possam encaixar bem no elenco, o Botafogo tem tudo para disputar a Libertadores ano que vem ou até mesmo brigar pelo título esse ano, né? É um sonho distante, mas por que não, né? Lembrando que alguns jogadores já foram... já tiveram seus nomes ventilados ao Botafogo, né? Como é o caso do De La Cruz, jogador do River Plate, do James Rodrigues, do Cavani e tudo mais. Agora resta saber se vai se concretizar mesmo. Logo após tantas recusas, o Botafogo realmente precisa de contratar o Zahavi também, né? Compor, né, esse elenco, lembrando que já que a temporada do futebol brasileiro é vasta, o Botafogo precisa de um bom time para poder aí priorizar todas as competições em solo nacional. Agora eu tenho uma pergunta para o nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, Daniel, até o momento você frisou algo muito importante com relação a Luiz Castro frente à equipe do Botafogo. É notório que ele ainda não tem um time bem definido taticamente, mas no seu modo de ver, já falaram muito que era a pressão dele, ele mesmo já falou que o calendário brasileiro, se tem 3 derrotas consecutivas, é claro que o cargo dele está ameaçado. Agora eu te pergunto, Daniel, o quão importante é essa vitória para o Luiz Castro frente ao Botafogo? Bom, é uma vitória assim, é uma vitória diante de uma equipe boa. Vamos lá, por mais que o Bragantino não vive em um grande momento, é uma equipe forte sim, né? Eu acho que essa vitória é importante sim, porque principalmente porque o Botafogo deu um grande salto na tabela. Agora a equipe precisa continuar vencendo, sabe? Tem que jogar bem, continuar vencendo para quem sabe conseguir mais frutos no campeonato. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas falando dessa vitória do Botafogo, que encerrou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vencendo a equipe do Bragantino, jogando na Bia Bichedi pelo placar de 1-0. Bom, agora vamos iniciar dentro do nosso Connect Sport. O assunto é Copa Libertadores. Copa Libertadores com grandes jogos, 3 times brasileiros entrando em campo na noite dessa terça-feira. E quem traz tudo sobre esses confrontos é o nosso repórter diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel! Fala, amigos da Connect Sport. Boa tarde para o Daniel e para o Sanches. Tamo junto, galera, para mais um Connect Sport para vocês. Falo com informações dos jogos da volta desta terça-feira pela Libertadores da América. Oitavas de finais dos jogos da volta nessa semana. Já começa nesta terça-feira. Os 3 brasileiros entrarão em campo nesta terça-feira buscando a classificação para as quartas de finais. Para começar, o Atlético Mineiro, o galão da massa, enfrenta o Emelec no Mineirão, onde a torcida atleticana deve lotar o Mineirão para esta partida. O primeiro jogo foi lá no Equador e foi empate em 1-1, com o Hulk perdendo pênalti e o Alan sendo expulso. Ambos das equipes buscam uma vitória simples para garantir a classificação para as quartas de finais. O empate leva o jogo para os pênaltis. Vamos lá, torcida atleticana, lota o Mineirão para apoiar o Galo Mineiro. Outro confronto brasileiro é entre Atlético Paranaense e Libertad. O Atlético Paranaense que venceu no final de semana pelo Brasileiro com o time reserva em pleno Allianz Parque, o líder da competição, por 2-0. Busca agora uma vitória pela Libertadores fora de casa. E eu acredito nesse time do Atlético, que tem um bom time, mas o Libertad vai jogar diante da sua torcida para tentar buscar essa classificação. O primeiro jogo foi na Arena da Baixada. O Atlético venceu por 2-1, ou seja, o time pode empatar e garantir a classificação para as quartas de finais. O Libertad precisa ganhar de 1-0 para levar para os pênaltis, ou 2 ou mais, né, para levar a classificação direta. Então bora aí a torcida atleticana
do Furacão torcer para o seu time trazer a classificação para nós brasileiros. Outro confronto brasileiro é o confronto mais esperado para vocês. É entre Corinthians e Boca Juniors. Corinthians e Boca joga nesta terça-feira. O Timão joga lá em La Bombonera contra a equipe do Boca Juniors. Lá em La Bombonera é difícil enfrentar o Boca, um time muito enjoado. O Corinthians empatou o primeiro jogo em 0-0 aqui no Brasil, onde não conseguiu furar o bloqueio da equipe argentina, mas busca uma vitória simples lá na Argentina para trazer a classificação para nós brasileiros. Ou seja, um empate leva o time para os pênaltis e uma vitória simples para qualquer um dos lados eleva a classificação para as quartas de finais. O Corinthians que tomou uma goleada no último final de semana, que poupou muitos jogadores para esse confronto contra o Boca. Então, torcedores do Timão, acreditem no seu time, que com certeza vai trazer essa classificação para nós brasileiros. Fala aí para vocês, o que vocês esperam desses 3 brasileiros? É isso aí, a bela informação do nosso repórter Johnny Pereira, diretamente de Mogi Mirim, detalhando as informações dos jogos de hoje pelas oitavas de final da Copa Libertadores. E vamos começar falando do Corinthians, o Corinthians que não conseguiu na primeira partida levar vantagem para a La Bombonera, acabou empatando por 0-0 diante da equipe do Boca Juniors, e hoje tem um confronto muito difícil contra a equipe argentina jogando em La Bombonera. E vamos começar o nosso pré-jogo sobre essa partida com a sua análise, Gabriel. O que você espera para a partida dessa noite? Como você bem disse, cara, vai ser um confronto muito difícil, mas muito difícil. Na minha opinião, mais difícil, né, dos brasileiros até agora, sem dúvida alguma, nessa Libertadores, nessas oitavas de final. O Corinthians, eu acho que o que torna difícil, né, cada vez mais difícil, é a questão das lesões, né? O Corinthians tem muitos problemas no seu departamento médico. Se você for botar o Corinthians saudável contra o Boca saudável, o Corinthians é o favorito. Tem o melhor time, mostrou isso na fase de grupos, quando venceu por 2-0, jogando em casa, e empatou na Bombonera em 1-1. Então, assim, eu acho que a questão das lesões estão atrapalhando o Corinthians, né? A gente viu como o Corinthians jogou contra o Fluminense no sábado, todo desfarelado, né? Quase sem um time inteiro, acho que se não me engano eram 14 ou 13 desfalques pro jogo contra o Fluminense, né? Que perdeu de 4-0. Então, assim, para esse jogo, né, tem alguns retornos importantes, talvez o retorno do Egan ao time titular, a gente não sabe, né? Ele tá fazendo aí um tratamento especial no ombro para tentar voltar a jogar na partida de hoje, inclusive segundo relatos, né, até de pessoas próximas a ele, se não fosse um jogo tão importante como esse, uma oitava de final de Libertadores, não existia a menor possibilidade do Egan jogar. Então só dele estar fazendo esse esforço, dele estar querendo participar, mostra o comprometimento dele com a camisa e com a torcida do Corinthians, sem dúvida alguma. É um jogador de muita importância e que, se entrar em campo, muda totalmente o astral do time pro jogo, né? Não precisa nem jogar muito, né? Mas só a presença dele já impõe o respeito, até porque é um cara de Copa do Mundo, um jogador que jogou muitos anos no Chelsea, né? Então, assim, um cara que tem uma carreira brilhante. Então, realmente, eu acho que só a presença dele já ia ser bom demais pro Corinthians, né? Então, existe essa dúvida entre ele ou o Lucas Piton. Ao mesmo tempo, o Roger Guedes está confirmado no titular. O Duqueiroz também pode voltar, né? O Gil também pode voltar à zaga. Não tem o retorno do Fagner, né? Infelizmente, está machucado ainda. Quem deve jogar deve ser o Rafael Ramos. Então, assim, o Corinthians vai ter uma missão muito complicada hoje, né? Um jogo muito difícil contra o Boca Juniors que também não é lá essas coisas, até porque perdeu o último jogo, se eu não me engano, para o União Santa Fé no final de semana por 3-0, jogando em casa também, então a fase também não tá boa por lá, né? Então, assim, o Corinthians tem os desfalques aí do Fagner, do Adson, do Renato Augusto também não joga, o Mosquito também não joga, o Maicon também não joga, o Paulinho já tava machucado o joelho, né? De todos esses desfalques, acho que todos são titulares, né? Praticamente, talvez só o Mosquito, né? Então você vê que realmente o Corinthians vai ter realmente uma dificuldade muito grande por esse jogo, mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians tem que tentar entrar para tentar segurar um empatezinho e levar para o pênalti, porque no pênalti o Corinthians tem um goleiro que segura tudo e a gente conhece muito bem, que é o Cássio, né? Então realmente entrar com esse espírito de vencedor, entrar com vontade, que mesmo com todos esses desfalques e todas essas adversidades, o Corinthians tem tudo para, quem sabe, garantir essa classificação, né, na noite de hoje. É isso aí, o Corinthians, um confronto extremamente difícil contra o Boca Juniors em La Bombonera, com vários desfalques, mas mesmo assim podendo garantir a sua classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Vejo que um confronto ainda totalmente em aberto. Bom, Daniel Godoy, faça a sua análise, o que você espera para essa partida dessa noite, o Boca Juniors recebendo o Corinthians em La Bombonera? Bom, eu acho é o adversário mais difícil, né, entre os brasileiros na Libertadores. Eu acho que o confronto de hoje está totalmente aberto. Eu acho que o Boca tem, na minha opinião, 51% de chance de passar, pelo fato de jogar
na La Bombonera, fora ainda também que o Corinthians tem alguns desfalques, mas se você vê, o time do Boca Juniors também não é grandes coisas, né? O time do Boca perdeu de 3-0 no Campeonato Argentino. Tudo bem que ele também poupou alguns jogadores, só que é o seguinte, perdeu, né? O Boca também se mostrou um time extremamente limitado na Arena Corinthians, tanto na fase de grupos, quando o Corinthians venceu por 2-0, tanto na semana passada. É um time que dá muito chutão, é uma equipe que acaba dependendo muito, né, do Benedetto e do Villa, e eu acho que vai ser um jogo bastante disputado, tá? Eu acho que talvez, se o time do Corinthians jogar com raça, eu acho que pode sim conseguir a classificação. Agora vai ser bastante complicado, tá? Eu confesso que eu estou em cima do muro em relação a quem vai passar. Se for para os pênaltis, eu acho que o Corinthians pode levar melhor, porque tem o Cássio, que é um grande pegador de pênaltis, mas também do lado do Boca tem o Rossi, né, que pegou pênalti do Roger Guedes. E então, talvez os jogadores do Corinthians podem sentir isso, portanto, precisam entrar em campo com a cabeça no lugar. E é isso, né? Vai ser um jogo bastante equilibrado, muito legal de assistir. Eu, inclusive, vou até escrever o pós-jogo dessa partida hoje. Mas eu acho que o Boca passa, eu acho. O Boca Placar. pode acabar passando os pênaltis. Placar. É nos Vai pênaltis? ser. Bom, vai ser 0-0 e o Boca passa nos pênaltis por 5-4. Agora não pode deixar de ter palpite no nosso Connect Sport. Gabriel Sanches, deixa o seu palpite. Não, tava até falando com o meu tio que acompanha o programa, né, o Renato Sanches, né? Ontem eu falei, cara, semana passada eu falei que o América Mineiro ia ganhar que o Botafogo ia ganhar do o América Mineiro vai ganhando do Botafogo. Falei que o Santos ia ganhar do Flamengo, o Flamengo vai ganhando do Santos. Falei que o Bragantino ia ganhar ontem, o Botafogo ganhou. Desculpa. Então acho que minha fase não tá muito boa, mas eu acho que, cara, eu acho que mesmo com toda essa adversidade, eu acho que o Boca deve ganhar por 1-0 esse jogo, até pelas questões das lesões. Mas assim, cara, eu espero que esteja errado e eu tô errando ultimamente, tá, torcida do Corinthians. Então aí, a zica reversa aí tá rolando aí pra vocês aí. Mas acho que o Corinthians vai passar muito por um jogador, cara. Eu acho que realmente vai depender muito do dia do Cássio, né? Porque é um goleiro muito importante, o Boca vai vir com tudo. Se o Cássio estiver naqueles dias de Corinthians e Vasco 2012, de Corinthians e Chelsea em 2012, o Corinthians tem tudo para se classificar, porque tem um goleiro que é fantástico, um goleiro de alto nível. E principalmente também porque o Boca vai partir pra cima com tudo, né? Do meio de campo à frente. Exatamente. É um time muito dinâmico. E conta com dois atletas, como o próprio nosso comentarista Daniel mencionou, que pode ser um dos pilares dessa equipe para essa Benedetto, partida, que né? é o Dario Benedetto e o Sebastian Villa, que pode ser o diferencial da equipe do Boca. Aquela defesa que o Cássio fez no jogo da semana passada do Eu Benedetto, que ele pega de primeira. Não, foi brincadeira. Pô, aquilo foi uma defesa, exatamente, foi uma defesa assim de goleiro que é nível mundial, cara. Né? Realmente o Cássio não é mais o mesmo Cássio de 10 anos atrás, né? Inclusive falhou algumas oportunidades, mas é um goleiro de altíssimo nível, um cara que disputou a Copa do Mundo, Ele um cara que é assim, fantástico. Exatamente. Então, se o Corinthians tiver o Cássio um dia inspirado hoje, o Corinthians tem tudo. O Corinthians aumenta 70% a chance de classificação, na minha opinião. Então vai depender muito do dia do Cássio. Exatamente. Pô, cara, primeira vez em quase 4 meses de Connect Sport que eu dou um palpite aqui bem em cima do muro. E eu tanto cobro vocês para não ficar em cima do muro e hoje eu tô querendo ficar. Bom, acredito que pelos desfalques é um fator que o Corinthians vai levar em conta e pode atrapalhar o desempenho do time em campo nessa noite, principalmente porque o Boca, mesmo que também não tá em uma grande fase, mas jogando em La Bombonera e principalmente que o Sebastião Bataglia vai ter os seus principais jogadores à disposição para essa noite, eu acredito no placar de 1-1 e o jogo decidido nos pênaltis. E vamos ver o que os pênaltis nos Quem passa nos pênaltis? Quem passa? Aí tá me cobrando. Eu acredito que o Corinthians passa nos pênaltis. Eu também acho. Se for pros pênaltis, eu acho que o Corinthians passa também. Mas vai ser uma partida duríssima. Daniel Godoy, eu vi que você tem mais alguma coisa a falar, fique à vontade. Daniel? Acho que ele não tá ouvindo não, hein? Eu acho que ele não tá ouvindo não. Precisa melhorar esse áudio aí, não, Daniel. Não, tem não. Quando eu levantei a mão, foi o que o Santos falou, né? Eu fiz que ele fez o chute do Benedetto. Ah, sim, ok. Bom, vamos seguir o nosso Connect Sport agora com recados de quem nos acompanha. Oxi.
Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport, Opa, saudações alvinegras. Boa tarde, Renato, muito obrigado pela audiência do nosso Connect Sport. Meu tio Temos botafoguense mais recados? tá É feliz. isso aí. Bom, vamos seguir o nosso Connect Sport fazendo pré-jogo dos jogos pela Copa Libertadores, falando do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogando no Equador, em Guayaquil, acabou ficando no empate contra a equipe do Emelec e agora tenta buscar o resultado e garantir sua classificação jogando no Mineirão nessa noite. Bom, Gabriel, o que você espera para essa partida? Espera um Atlético Mineiro vindo pra cima, né, cara? Depois desse empate amargo contra a equipe do Emelec, até porque o Hulk teve o pênalti decisivo pra deixar o Atlético Mineiro com a vitória, acabou desperdiçando, né? O goleiro Domingues pegou. Então, assim, espero nada mais, nada menos que a vitória daqui pro Atlético Mineiro. Já foram vendidos mais de 50 mil ingressos para essa partida no Mineirão. A torcida atleticana vai lotar o estádio, né? Então eu acho que o Atlético Mineiro jogando em casa, com o apoio dessa torcida, tem um favoritismo e tem tudo para se classificar, né? O Atlético Mineiro que deve vir aí com seu time principal, vamos botar só um provável Atlético Mineiro para logo mais, né? É o goleiro Everson, aí tem o Mariano ou o Guga, tá essa dúvida na lateral direita, na zaga Nathan Silva e Alonso, na lateral esquerda o Arana, no meio Otávio, Caleb ou Rubens, ou Nath Fernandes, Vargas, Eduardo Sacha e Hulk pode ser o time do Atlético Mineiro para logo mais. O Atlético Mineiro que já fez algumas contratações de impacto, né, nessa janela de transferência. Trouxe o Pedrinho, que é jogador do Corinthians. Trouxe o Allan Kardec, né, centroavante com passagem por Vasco, São Paulo e tudo mais. E também trouxe, talvez a principal delas, o Pavão, né, jogador do Boca Juniors, que podem reforçar o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores, caso o Atlético Mineiro passe. Então, assim, eu acho que o Atlético tem um favoritismo, tem o fator casa, tem tudo. E se não se classificar, na minha opinião, será um vexame do Atlético Mineiro, até porque é uma equipe muito melhor do que o Emelec, ainda mais jogando em casa. Então, aqui o Atlético Mineiro não pode dar chance ao azar, assim também como outras equipes, como por exemplo o Flamengo também. Então, assim, o Palmeiras, na minha opinião, já está classificado. Mas falando agora do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não pode dar chance ao azar, tem que entrar no jogo já com a pegada desde o início, indo para cima do Emelec, né, usando o fator casa, usando também o seu centroavante Hulk, que é um cara que é um craque de bola, que a gente viu, a gente está acostumado já a ver. Então o Atlético Mineiro tem tudo para se classificar e eu acho que vai ganhar. E já deixo até aqui meu palpite, eu acho que o Atlético Mineiro vence hoje pelo placar de 2-0. 2-0, exatamente. Eu também tô com esse palpite, já tava também na mente 2-0. E também muito pela atuação desse atleta que tá numa crescente no Atlético Mineiro, o Ademir, pode ser diferencial para essa partida. Com certeza. Eu também já deixo meu palpite aqui, eu acredito na vitória atleticana pelo placar de 2-0. Daniel Godoy, já deixa o seu palpite, a sua análise, o que você espera para o jogo dessa noite, o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Emelec? Vamos lá, né? Eu acho que com o apoio da sua torcida, eu acho que o Atlético Mineiro hoje vai sim conseguir a classificação, embora o time tenha dado uma queda de rendimento, mas eu acho que hoje o Atlético Mineiro consegue sim a vaga sem muitas dificuldades. E vai sacar o Hulk, né? Se o Hulk for bater o pênalti, o que ele disse que vai fazer, ele tem a obrigação de converter, né? Ele tem a obrigação de converter porque se ele perder, o Atlético Mineiro for eliminado, ele vai ter que acabar andando na rua, tá? Porque vai dar ruim para ele, vai dar ruim. Eu também acho que o Atlético Mineiro, com o apoio de sua torcida, sabe, vai sacar aqui no banco, tem uma boa arma que é o Ademir, que vive em uma crescente. Ele vem fazendo gols importantes nos últimos jogos, fez contra o Flamengo na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, também fez no jogo de ida. Enfim, eu acho que hoje o Atlético Mineiro consegue sim a vitória, mas tem que abrir o olho, tá? Porque o Emelec é um time chato e fez um ótimo jogo na ida, né? Então eu acho que o Atlético Mineiro tem que tomar esse cuidado. Eu acredito que o Atlético Mineiro passa vencendo pelo placar de 2-1. É isso aí, os nossos comentaristas aí, mais ou menos em sintonia, acreditando na classificação atleticana nessa noite. Bom, vamos falar do xará do Atlético Mineiro, só que dessa vez o Atlético Paranaense, que é o único time brasileiro na semana passada que leva uma vantagem para o Paraguai, o Atlético Paranaense que enfrenta a equipe do Libertad no Defensores del Chaco nessa noite, buscando consolidar a sua classificação. Vale lembrar que na primeira partida o Atlético Paranaense venceu a equipe do Libertad pelo placar de 2-1. Bom, Gabriel, o que você acredita que possa acontecer nessa partida?
Tá em aberto ainda, né? O Atlético Paranaense, na minha opinião, perdeu uma grande oportunidade no jogo de ida de abrir uma boa vantagem, né? Tudo bem, ganhou 2-1, mas poderia ter vencido até por 3-1 ou 4-1, e agora vai para o Paraguai com uma vantagem pequena, né? Tem um time melhor, é claro que sim, mas o jogo, como você disse, vai ser no Defensores del Chaco, vai ser no Paraguai, o estádio vai estar lotado, a torcida do Libertad é uma torcida grande que vai lotar o estádio, então realmente aqui o Atlético Paranaense vai ter uma missão nada fácil hoje para enfrentar a equipe do Libertad, mas acho que o Atlético Paranaense tem sim o favoritismo e, na minha opinião, vai se classificar porque tem uma equipe muito melhor do que o Libertad. Né? O Atlético Paranaense aí que já está com seu time praticamente definido para a partida de logo mais, apenas uma dúvida no ataque do Filipão tem, né? Vamos então para a escalação, né? Vamos lá então, o Atlético Paranaense vem com Bento no gol, aí Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Abner, Hugo Moura, Christian, Davi Terãs, Coelho, Canóbio, e aí que tem a dúvida, né? O Filipão não sabe se volta com o Pablo, que tá voltando de lesão hoje, talvez ele possa entrar no time titular, ou o Vitor Roque, que vem jogando muito bem, marcou gol contra o Palmeiras na última partida, jogador de apenas 17 anos. Eu, sinceramente, se fosse ele, entraria com o Vitor Roque, né? Um jogador mais jovem, tem essa questão da velocidade, então o Atlético Paranaense vai ter muito contra-ataque durante o jogo, e eu deixaria o Pablo para o segundo tempo, até porque tá voltando de lesão, e pode ser um cara, caso o segundo tempo o Atlético Paranaense esteja precisando da vitória, é um cara que pode entrar para fazer o gol, ou até mesmo se estiver vencendo, ele pode entrar para tentar segurar a bola no ataque, porque ele sabe fazer esse pivô. Então eu acho que assim, o Atlético Paranaense tem um time melhor, tem um melhor técnico, né, isso não tem dúvida, mas eu acho que todos esses fatores, vai ser um jogo difícil, mas acho que o Atlético Paranaense consegue se classificar hoje com a vitória por 1-0, choradinho no contra-ataque, o Atlético Paranaense vai fazer o gol da vitória, e tem favoritismo, na minha opinião. Cara, tem muita gente tá meio desdenhando o Atlético Paranaense, né? Mas a equipe tá na segunda colocação no Brasileirão, se não me engano, segundo ou terceiro. Tá indo muito bem até agora. Acabou de vencer o líder do campeonato jogando dentro do Allianz. Tem a classificação na Copa do Brasil muito bem encaminhada contra o Bahia. Na Libertadores também tá muito bem. Olha, é uma equipe que vem para disputar todos os títulos esse ano, hein? Pelo menos até agora, no dia 5 de julho de 2022. É uma equipe que tem tudo para chegar no final do ano disputando todos os títulos. E muito pelo grande trabalho do técnico Felipão, né? A gente foi muito crítico, né, Gabriel? A gente foi muito crítico com essa contratação, tanto eu quanto você, quanto o Daniel, falamos realmente bem mal da contratação do Felipão, e ele chegou e calou a boca de todo mundo, né? Inclusive a nossa. Que trabalho faz até agora o Luiz Felipe Scolari. Exatamente. Antes da análise do nosso comentarista Daniel Godoy, temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport dessa terça-feira. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Desejo um excelente programa para todos vocês. Um forte abraço a todos. Um forte abraço para você, Miguel. Muito obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport de hoje. Bom, agora vamos seguir o nosso programa com a análise do nosso comentarista, Daniel Godoy. É um jogo totalmente aberto, né? O Atlético Paranaense poderia ter tido uma vantagem no jogo de ida, né? Venceu por 2-1, mas criou várias oportunidades. Vai destacar o goleiro Martin Silva pelo lado do Libertad, que é um bom goleiro, ele que jogou no Vasco por muitos anos e ainda continua agarrando muita bola. Tem também, se não me engano, o Roque Santa Cruz, né? Falando agora sobre o lado do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem um time melhor, vem jogando muita bola mesmo. O Felipão vem calando a boca de muitas pessoas, inclusive a minha, tá? E olha, eu tinha uma dúvida, né, que nem o Sanches falou, entre Pablo e Vitor Roque. Eu confesso que eu iria de Pablo, de Vitor Roque, aliás, porque eu acho ele melhor tecnicamente e vem jogando muita bola, vem fazendo gols importantes. Mas vai ser um jogo totalmente aberto, né? Eu acho que qualquer uma das equipes podem vencer hoje. A torcida, o time do Libertad vai contar com o apoio de sua torcida, que vai lotar, né, o estádio Defensores del Chaco hoje. Eles têm uma torcida enorme, mas pelo time, eu acho que o Atlético Paranaense passa, assim. Eu acho que vai ser 1-1 e o Atlético Mineiro, com esse resultado, se classifica. Atlético Paranaense nos pênaltis? Não tem a primeira vantagem da partida, peço perdão, mas tá aí o nosso comentarista Daniel Godoy acreditando na classificação atleticana e um jogo apertado. E o que deve ser? Eu acredito que vai ser um jogo decidido muito por detalhes. Acredito que também nessa parte, se a gente parar para analisar em esquema tático, é claro que se você optar pelo Pablo no ataque, você ganha num poderio, principalmente dentro da área, mas ao mesmo tempo com um time tão técnico como o Libertad, que vai sair e se expor ainda mais, talvez o Vitor Roque seja a peça essencial, principalmente
principalmente na questão de velocidade, possa ser um jogador que quebre essa linha de defesa do Libertad e consiga ser o diferencial para a equipe do Atlético Paranaense. Por isso, eu iria de Vitor Roque no ataque e eu acredito nessa noite também na vitória do Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Bom, Gabriel, vi que você tem uma análise a fazer, fica à vontade. Então, muito por isso que você falou, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que assim, não é o jogo pro Pablo voltar a titular, ainda mais na questão dele estar vindo de lesão, né? Ele não tá vindo na sua melhor forma física, tava com uma lesão na coxa. Então, assim, eu acho que por esses motivos, se o Vitor Roque entrasse de titular, seria muito bom, porque o Atlético poderia ter esse contra-ataque rápido e veloz, né? Com o Canóbio, que é um jogador muito rápido, tem também o Vitor Roque, o Terãs também. Então, assim, são jogadores que estão jogando juntos nos últimos jogos, estão já rolando entrosamento entre eles, né? Na toa que o Atlético Paranaense conseguiu resultados interessantíssimos. Então, assim, eu acho que por esses fatores, se eu fosse o Filipão, eu entraria com o Vitor Roque. Mas pelo que as coisas indicam aí, que eu dei uma olhada aqui agora, ele deve vir com o Pablo mesmo, até porque pode ser também uma questão de experiência, né? O Pablo é um cara que é ídolo do Atlético Paranaense, campeão de Copa do Brasil, campeão Copa do Brasil não, desculpa, campeão da Copa Sul-Americana em 2018, né? Em 2019 ele já tinha saído já. Então, assim, um cara que é muito bom jogador também, sabe fazer gol. Então, assim, acho que qualquer escolha que o Filipão fizer vai ser uma boa escolha. Eu acho que ele tá bem servido nessa posição, porque são dois grandes jogadores. Quer dizer, a torcida do São Paulo discorda de mim, mas o importante é que o Atlético Paranaense acredito que concorda. É verdade. Né? O Pablo joga muito bem com a camisa do Atlético. Levando em consideração aquele ditado, né, que tem jogador que nasceu para jogar em determinado clube, essa é a situação do Pablo, né, que joga super bem com a camisa do Atlético Paranaense. Pode falar, Daniel. Não, no próprio Atlético Paranaense também dá pra falar do Cirino, né? Por exemplo, no Flamengo e no Inter ele não jogou absolutamente nada, não deixou saudade nenhuma, mas no Atlético Paranaense ele come a bola, né? Exatamente. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport. Um recado para você que às vezes está procurando uma internet de qualidade, mas não sabe onde achar, uma internet acessível para o seu bolso. Nesse momento apresento a vocês a Rede Banda Larga, que vem com um recado dentro do nosso Connect Sport. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. O que você está esperando para dar um salto enorme na sua residência ou do seu comércio? Uma internet de qualidade por um preço acessível que cabe no seu bolso. Não perca tempo, se torne mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga. Quer saber como entrar em contato com a Rede Banda Larga? Tá aí no contato 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Não perca tempo, a Rede Banda Larga disponibiliza para vocês uma internet de qualidade por um preço acessível. Ainda não está convencido? Eu vou te apresentar mais uma vantagem. A Rede Banda Larga disponibiliza para vocês a TV na fibra, com 90 canais, entre eles o canal 12, que passa o nosso Connect Sport, e uma programação diferenciada da Connect Brasil TV, junto com consórcios parceiros. Uma programação de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Por isso, não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. Bom, vamos seguir o nosso Connect Sport nesse momento, falando de Copa Sul-Americana. Lembrando que temos o time brasileiro Internacional jogando em campo hoje no Beira-Rio, tentando reverter a desvantagem que tem, já que o Colo-Colo venceu a primeira partida pelo placar de 2-0. Hoje o Inter entra em campo precisando vencer a equipe chilena para garantir a sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E quem traz informações de tudo que pode acontecer nessa partida é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Hoje estamos num cenário aqui diferente, né? Fui abduzido, né? Para essa terça-feira de Sul-Americana aí com o time brasileiro jogando, campeão mundial jogando, né, em campo contra outro time campeão da Libertadores, né? O chileno Colo-Colo. Então temos um jogo muito importante aí no Beira-Rio que promete estar lutado. Internacional e Colo-Colo do Chile, valendo vaga para as quartas de final da Sul-Americana de 2022. O time gaúcho que iniciou
a fase de mata-mata, né? O confronto contra o Colo-Colo, perdendo por 2-0 lá no Chile. Então tem uma missão muito complicada hoje, precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença se quiser levar a disputa para os pênaltis, né? Lembrando que 3 gols de diferença levam o Internacional direto para as quartas de final e 1 gol de diferença para o Internacional ou qualquer outro resultado menor, ou empate ou vitória do Colo-Colo, coloca o time, garante o time chileno na próxima fase, né, de mata-mata da segunda competição mais importante da América do Sul, que é a Sul-Americana, né? O provável Internacional hoje é Daniel no gol, Bustos na lateral direita, Mercado e Vitão fazendo a dupla de zaga e o Moisés fechando ali o quarteto defensivo na lateral esquerda. No meio-campo temos Gabriel, o uruguaio Carlos de Pena, o meio-campo de Edenilson, o meia Alan Patrick e a volta dele, né, a maior esperança do Colorado hoje, o meio-campo, o craque Tyson, né? No ataque, no comando de ataque, temos David ou talvez o alemão entrando no lugar do David, ainda não sabemos, vamos ver o que o técnico Mano Menezes espera para esse jogo, né? Ele precisa fazer gols, então o Inter tem que ter uma postura bastante agressiva desde os primeiros minutos para ver se já faz um golzinho logo no começo. E aí, junto com a sua torcida, empurrado pela sua torcida, tenho certeza que vai conseguir reverter esse resultado. Quero saber o que vocês acham aí do estúdio, mando para vocês essa bola aí, quero saber os jogos de hoje, também temos Libertadores, temos Série B, temos muitos jogos aí nessa terça-feira recheada de jogos. Volto com vocês do estúdio, Lucas Rangel, de um lugar bem diferente para Connect Sport São Paulo. Um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, trazendo as informações dos jogos dessa noite, do jogo dessa noite que abre a Copa Sul-Americana, o Internacional recebendo a equipe do Colo-Colo. Olha o Internacional ali pela escalação, jogando no 4-4-2, o Mano Menezes apostando principalmente no seu meio de campo dinâmico, com o uruguaio de Pena, principalmente com Alan Patrick, um time bem dinâmico do Internacional, e por isso eu passo a bola agora para os meus comentaristas. Gabriel, na sua análise, o que podemos esperar da partida dessa noite? Eu espero nada mais nada menos do que o Internacional muito diferente do que foi lá no Chile, né? O Inter foi pro Chile jogar de maneira muito recuada, deixou o Colo-Colo vir muito pra frente, né? Que tomou 2-0, né? Com o Lucero fazendo gol, né? Então o time do Colo-Colo é um time chatinho, um time que sabe jogar bola, não é qualquer coisa. Então assim, eu acho que vai ser um jogo difícil pro Internacional hoje, mas acho que jogando em casa, né? Jogando no Beira-Rio, que vai estar lotado, inclusive mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo de logo mais, então assim, a torcida do Inter vai comparecer, né, tá a fim de ir lá para apoiar o seu torcedor e vai com tudo, lembrando que o Colo-Colo é o líder no campeonato, foi o campeão chileno, né, o atual campeão chileno, é a equipe que realmente vem jogando futebol mais vistoso lá no Chile, caiu na primeira fase da Libertadores, no grupo onde tinha o Fortaleza e também o River Plate e o Alianza Lima, então o time que vem da Libertadores, e vai ser uma parada muito difícil para o Internacional, mas acho que jogando em casa, acho que o Inter pode sim reverter essa situação, até porque vai jogar com o seu time titular, vai jogar também com o apoio dessa torcida. O técnico Mano Menezes, que não tem muito essa coisa de jogar muito pra frente, né? Ele não gosta muito desse futebol ofensivo, mas hoje não tem jeito, ele tem que ser ofensivo, porque tá 2-0 atrás do placar, tem que buscar o resultado. Então, o jogo de hoje, ele vai ter que botar o time pra frente, vai ter que deixar o time mais ofensivo, e vamos ver se na hora do jogo o Inter vai realmente ter essa postura, e tem que ter essa postura, até porque tá jogando em casa e precisa do resultado. Então, diante de tudo isso, eu acho que o Internacional consegue uma vitória por 2-0 e consegue uma classificação heróica dos pênaltis, né? Quem sabe aí. Olha só, já sendo também acreditando na classificação do Internacional, né? É uma partida muito difícil por parte da equipe do Internacional. Bom, Daniel Godoy, o que você analisa sobre o Internacional que nessa noite recebe a equipe do Colo-Colo pela Copa Sul-Americana? Bom, vai ser um jogo difícil, né, para a equipe do Inter. A equipe do Inter vem com uma sequência de resultados bastante negativos, empatou com o Ceará, aí perdeu o jogo de ida por 2-0, né, para o Colo-Colo. Mas, apesar das dificuldades, eu acho essa situação do Internacional totalmente irreversível, né? Porque vai jogar com o time titular, tem o apoio de sua torcida. Do lado do Inter, eu quero destacar o Alan Patrick, que é um jogador que de vez em quando faz seus gols, mas também acaba dando assistências. Falando agora do lado do Colo-Colo, o Colo-Colo, assim, foi eliminado da Libertadores, né? No grupo que estava Fortaleza, River Plate, o próprio Alianza Lima, né?
Ainda, além disso, tá bem no time, tá muito bem no campeonato chileno, é o líder, mas eu acho que, apesar de tudo, eu acho a situação do Inter possível virar, eu acho que não dá para desistir, que nem o Sanches mesmo frisou, o Mano Menezes não é um técnico que gosta de jogar para frente, mas hoje não tem opção, tá? Hoje é tudo ou nada, e hoje não dá para o Internacional ficar com medo de perder. Até porque se ficar com medo de perder, vai acabar perdendo, né? Então, apesar disso, eu acho que o Inter tem condições. Acredito que o Inter vence por 2-0 e passa nos pênaltis também. Eu acredito, eu tô com vocês, acredito na classificação por parte da equipe do Internacional, mas eu acredito que muito vai depender do jeito que o time jogar nos primeiros 15 minutos. É claro que na escalação a gente vê aí que o Mano Menezes aposta muito, principalmente da dinâmica do seu meio de campo, com um meio campo muito dinâmico, o Alan Patrick e o Edenilson que chega como elemento surpresa dentro da área, mas vai depender muito de como o Inter vai jogar, se vai ter essa postura ofensiva como o nosso comentarista Gabriel mesmo frisou, lembrando que isso não é do Mano Menezes, né? O Mano Menezes joga sempre no esquema mais conservador, mas hoje vai precisar jogar um futebol ofensivo se quiser garantir a sua classificação. Acredito que pelas peças que o Internacional tem à sua disposição, vai conseguir a vitória e vai garantir, eu acredito, que a classificação nos pênaltis, muito também pela equipe do Colo-Colo, que vem em alta, principalmente no campeonato chileno. Tô com vocês, acredito que 2-0 e vai ser decidido nos pênaltis. Bom, tudo que acontecer nessa partida, pode ter certeza que a gente amanhã no nosso Connect Sport vai trazer uma cobertura completa para vocês de tudo que aconteceu, tanto pela Copa Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana. Seguindo o nosso Connect Sport agora com o mercado da bola para vocês que nos acompanham, você que quer ficar informado sobre o seu time, quem seu time está contratando, quem seu time tá vendendo, esse é o momento para você ficar bem informado de tudo que acontece no mercado da bola. E vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo desde ontem a gente está falando, está bem ativo no mercado da bola, e o clube carioca busca um acordo com o lateral Montiel, que é ex-River Plate e que atualmente joga no Sevilha da Espanha. O Flamengo tentou comprar o atleta, mas a pedida por parte da equipe do Sevilha é de 11 milhões de euros. Portanto, o Flamengo busca um acordo por um empréstimo de 1 ano com o atleta, com opção de compra no final do empréstimo. Peço perdão. E seguindo o nosso Connect Sport, vamos falar ainda do Flamengo. O Flamengo busca um acordo com o volante o Wallace, que atualmente joga pela Udinese da Itália, e o atleta que tem passagem por Grêmio e Hamburgo. Portanto, tá aí o Flamengo se movimentando no mercado da bola. E eu faço a pergunta para você, Daniel. O que você tá achando do Flamengo até esse momento no mercado da bola, tentando contratar o lateral Montiel e também buscando um acerto com o volante Wallace? Bom, primeiramente eu quero falar que o Flamengo quer todo mundo nessa janela de transferências, né? Daqui a pouco eu vou querer contratar até a gente. Bom, mas assim, eu vou lá, primeiro eu quero falar sobre o Montiel, né? O Montiel, ele teve passagens pelo River Plate, aí depois acabou vendido para o Sevilha. O River Plate até tentou repatriar o jogador, porém acabou se assustando com os valores, né? Como você mesmo frisou, Gomes, o Sevilha pediu 11 milhões de euros para o Flamengo ficou um pouco assustado com a proposta e com isso quer tentar o jogador por empréstimo, né? Eu acho ele um ótimo jogador, ele defende bem, tem também um ótimo poderio ofensivo, né? Eu acho uma grande contratação e o Flamengo tá mesmo precisando, tá? O Isla acabou saindo, o Mateuzinho eu acho que ainda não está preparado para ser titular e o Rodinei também não tem condições de ser titular do time do Flamengo. Eu acho que o Montiel, se ele vier para o Brasil, será um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Falando agora sobre o Wallace, né? O Wallace, ele foi revelado pelo Grêmio, aí depois foi campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira, foi vendido pelo Hamburgo da Alemanha, depois acabou indo para o Hannover da própria Alemanha e agora está na Udinese, né? No futebol europeu parece que ele não deu muito certo. O Flamengo já fez algumas sondagens ao volante alguns anos atrás, ou seja, ele já é um desejo antigo e eu acho que se ele jogar o que ele jogou no Grêmio, eu acho que pode sim dar muito certo, tá? É um jogador que tem bom passe, ele sabe chutar de fora da área e é também o jogador que o Flamengo precisa, né? Porque foi o que eu falei ontem, o André saiu, o Diego não tem condições nenhuma de jogar no Flamengo.
Eu acho que o Arão também não dá mais. O João Gomes eu acho que rende melhor como primeiro volante. Portanto, eu acho que o Wallace ele pode fazer um ótimo meio de campo ao lado do Arrascaeta. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do Manchester City. O Manchester City acaba de anunciar a contratação de Calvin Phillips. O atleta assina com o clube inglês até o ano de 2028. Bom, seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar da Juventus. Segundo informações, a Juventus prepara uma oferta de 25 milhões de euros por Firmino, que atualmente atua pela equipe do Liverpool. Bom, Gabriel, o que você analisa tanto da Juventus preparando uma oferta por Firmino e o Manchester City anunciando a contratação de Calvin Phillips? Começar falando sobre o Calvin Phillips, né, um jogador que apareceu muito bem na Euro ano passado, né, na seleção inglesa, foi titular durante toda a Euro, estava no Leeds United, já era companheiro do Rafinha, né, lá no Leeds, e estava precisando dessa transferência para um clube de maior expressão, né, um clube que disputa títulos, e ele vai para o Manchester City, no total ficou 48 milhões de euros, né, o valor que o Manchester City pagou à equipe do Leeds United, e assim, é um cara muito bom, um cara versátil, um meio campo que tem finalização, tem chegada na área também, se a gente for lembrar dele naquele jogo Inglaterra e Croácia, na Euro ano passado, ele dá assistência para o Sterling fazer o gol no primeiro jogo, então um cara que apareceu muito bem na Eurocopa, jogou muito bem, fez uma boa temporada no Leeds, é bem verdade que a equipe não foi bem na temporada, o Leeds quase foi rebaixado, ficou na 17ª colocação, então assim, não teve uma temporada tão boa assim coletivamente, mas individualmente ele teve uma boa temporada e é um excelente jogador e vai ajudar demais a equipe do Manchester City, então por isso que eu acho que foi uma excelente contratação. Já falando do Roberto Firmino, eu acho que está chegando também o final de ciclo dele lá no Liverpool, né? Ele que realmente fez sucesso demais, aquela parceria junto com o Salah e o Mané. O Mané já foi embora, foi jogar no Bayern de Munique. Eu acho que o caminho do Firmino é acabar saindo também do Liverpool. Ele que tem 30 anos, né? A Juventus quer ele. O Atlético de Madrid também chegou a fazer uma sondagem algum tempinho atrás, o próprio Vídea Real também. Mas acho que para ele seria interessante para a Juventus. E para o futebol italiano, futebol que ele pode se dar bem, até porque o estilo de jogo dele é um futebol mais cadenciado, né? Um futebol que tem muito a troca de passe, tudo mais, fazer tabela, e o futebol italiano tem essa virtude, e eu acho que para ele seria muito bom essa transferência para a Juventus, ou até mesmo ficar no Liverpool, né? Ele tem contrato até 2023 com o time do Liverpool, e a Juventus está tentando usar esse artefato aí, mas vamos ver se a equipe do Liverpool vai querer renovar com ele, né? Então para isso, ele também não pode ficar esperando que nem um bobo, e vamos ver o que vai ficar da carreira do Firmino. Acho que para ele, né, a Copa do Mundo já ficou um pouco para trás, acho que ele não tem mais chance de ir para essa Copa esse ano. Acho que tem jogadores à frente dele, como o caso do Richarlison, do Jesus, do Matheus Cunha. Então para ele, eu acho que agora ele pensa mais no futuro mesmo da carreira dele, e aonde ele vai jogar mais, e eu acho que no Juventus ele teria mais oportunidade. Pode falar, Daniel. Não, eu quero fazer uma pergunta para o Sanches. Caso essa negociação se concretize, você acredita que o torcedor da Juventus vai sentir falta do Morata? Eu acho que não. O Morata realmente é um cara bem controverso, né, pra todo mundo. Não a pessoa dele, mas o futebol dele deixa as pessoas confusas, né? Porque ele é um cara que é muito criticado, daqui a pouco ele vem e faz um golaço. Já foi assim na Eurocopa, né? Ano passado também na seleção da Espanha. Ele que teve um começo muito mal, depois começou a jogar bem, inclusive fez o gol na semifinal contra a seleção da Itália, a Espanha acabou sendo eliminada nos pênaltis. Então assim, eu acho que ele, o Firmino, na minha opinião, é muito mais jogador que o Morata, mas são características diferentes. O Firmino é mais um segundo atacante, né? É aquele cara que pode jogar também como camisa 10, eu como camisa 9, ele nunca foi esse centroavante que as pessoas também esperam dele, assim como eu falei ontem do Jesus, né, que o Gabriel até falou que eu fiquei revoltado. E o Firmino é a mesma coisa, ele não é centroavante, ele não é o Benzema, ele não é o Lewandowski, nunca foi esse cara. Ele é um falso 9 que atua ali, né? Então realmente o Morata não. O Morata é aquele centroavante, então poderia até os dois jogarem juntos, mas acho que o Morata deve voltar ao Atlético de Madrid, né? Mas acho que, na minha opinião, a Juventus ficaria melhor com o Firmino do que com o Morata, com todo respeito aí ao Álvaro Morata. Morata, se estiver assistindo, nada contra você, hein? Tamo junto. Nada contra a pessoa, só contra o futebol. Exatamente. Exatamente. Verdade, temos que tomar cuidado com o que falamos, porque o Morata, ele fala português fluente, tá? Então ele deve estar entendendo tudo que a gente tá falando. Não, ele deve estar vendo agora, ao vivo. Diretamente de Ibiza. Dentro de um iate.
Bom, vamos continuar falando das notícias do mercado da bola. Falando de Dembélé, o atacante francês, o Barcelona busca a renovação com o atacante francês, porém esbarra em questão salarial. A pedida do atleta do atacante francês é considerada alta para o clube blaugrana nesse momento, mas porém o Barcelona tenta diminuir um pouco o valor e acredita na vontade do atleta como fator positivo para a renovação. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar de Cristiano Ronaldo. Segundo informações, o Cristiano Ronaldo manifestou seu desejo de deixar a equipe do Manchester United, pois o objetivo do atleta é buscar um clube que dispute a próxima Champions League. Lembrando que Cristiano Ronaldo não se reapresentou com o elenco do Manchester United, que se prepara para essa pré-temporada. Segundo informações, o Chelsea monitora a situação do atleta. Bom, Daniel, o que você analisa tanto do Dembélé quanto do Cristiano Ronaldo? Vamos lá, né? Primeiro eu vou falar sobre o Dembélé, né? O Dembélé, aliás, o Barcelona pediu para o Dembélé reduzir o salário em até 40% e com isso ele renovaria com o clube até 2024, né? Ele não treinou no Barcelona ainda neste começo de pré-temporada. Falando agora um pouco sobre o jogador. Ele estava no Borussia Dortmund, aí ele chegou para substituir o Neymar, teve muitos problemas de lesão. Sim, teve muitos problemas de lesão durante sua passagem pelo Barcelona. Aí fez até uma boa temporada nessa de 2021/22, principalmente após a chegada do Xavi. Eu acho ele um bom jogador até quando está em forma. De vez em quando consegue sim fazer os seus gols. Agora eu acho que o Barcelona quer tentar tentar jogadores melhores, né? Aí, além disso, o Barcelona também, acredito eu, que está tentando conseguir limpar um pouco a folha salarial do clube, né? E caso essa renovação tivesse sido concretizada, o Dembélé receberia mais ou menos o mesmo salário do Ansu Fati, né? Que é um ótimo jogador, mas ainda é apenas uma promessa. E o Dembélé, pelo menos no papel, já é um jogador considerado mais pronto. Então, o Dembélé, ele não quer muito reduzir esse salário, né? Só que a negociação entre o jogador e o clube ainda está em andamento e qualquer coisa pode sair a qualquer momento. Vai falar do Cristiano Ronaldo? Ah, tá, sim. Falando agora sobre o Cristiano Ronaldo, vamos lá, né? O Cristiano Ronaldo ontem, ele também, assim como o Dembélé, ele não treinou no time, né? Segundo ele alegou que está com problemas pessoais e ele não quer ficar no Manchester United de jeito nenhum, né? Porque o time do Manchester United não vai jogar Champions League. Ele foi até especulado em alguns times como a Roma, que também não vai jogar Champions League, né? Não faz sentido algum, porque se for para ele jogar Champions League, ele ficaria no United. Aí falaram também que ele pudesse jogar no Napoli, o que eu acho bastante improvável, porque o Napoli, por mais que vá jogar Champions League, não tem um time competitivo. Falaram também em que ele pudesse voltar para a Juventus, o que eu acho bastante improvável também, porque a Juventus queria se livrar dele para limpar um pouco a folha salarial, então acho que não faz sentido. Especularam ele também no Real Madrid. O presidente Florentino Pérez não quer. Além disso, eu acredito que ele hoje não tem espaço no time do Real Madrid, porque Benzema não vai para o banco, porque hoje ele é o melhor do mundo. O Vinícius, ele também não vai tirar o lugar do Vinícius Júnior, porque são jogadores com características totalmente antagônicas. E também o Cristiano Ronaldo, ele não vai jogar pela ponta direita, né? Um dos possíveis times para ele são o Bayern de Munique. Inclusive falaram que o Bayern não tinha interesse no Cristiano Ronaldo, porém ele continua sendo especulado, ainda mais principalmente porque é provável que o Lewandowski não permaneça no clube. E também tem o Chelsea, né, que está mais rico do que nunca e que quer trazer um jogador de alto nível. Falando agora na minha opinião, olha, eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele quer continuar jogando na Champions League porque ele já está com uma idade bastante avançada, né?
ele vai jogar talvez mais uns 3 anos. Então, se ele fosse mais novo, ele até ficaria. Por exemplo, se tivesse uns 22 anos, não vou jogar nessa Champions, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? E eu vejo que o Cristiano Ronaldo, ele não quer ficar fora da Champions. Eu acho que ele pode acabar indo para Chelsea e Bayern, que na minha opinião são os destinos mais possíveis do atleta. É isso aí. Na minha análise, quer saber rapidamente aqui, antes de passar para o nosso comentarista Gabriel, ele só está colhendo os frutos de ter saído do Real Madrid. No meu modo de ver, Sim. ele não teve um sucesso após deixar o clube do Real Madrid, foi para a Juventus para talvez errado levar também, né? o clube a níveis maiores na Europa. Não conseguiu. No Manchester United não foi tão conseguiu render o esperado individualmente, mas o elenco do time do Manchester United nunca ajudou. Então, meu entendimento é que ele nunca deveria ter saído da equipe do Real Madrid. Rapidamente, Daniel, só vou passar pro Gabriel que levantou o dedo primeiro, daqui a pouco você faz sua análise. Não, realmente, acho que foi uma leitura de carreira do Cristiano Ronaldo pós-Real Madrid completamente assim, equivocada por parte dele. Né? Ele saiu do Real Madrid para ir para a Juventus, vai para o campeonato italiano, o campeonato italiano não é tão visto assim. Eu, sinceramente, depois que o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, eu assisti 2 jogos da Juventus em 4 anos, assim, eu não gosto de ver muito o campeonato italiano, entendeu? Enquanto isso, no Real Madrid, eu parava todo final de semana para assistir o jogo do Real Madrid. Então eu acho que o Real Madrid perdeu muito, né? Foi se recuperar só agora, 4 anos depois, e o Cristiano Ronaldo não se recuperou até hoje da saída do Real Madrid, né? Tudo bem, bateu recorde, foi campeão na Itália de Copa da Itália, campeonato italiano e tal, foi campeão de tudo, artilheiro e tal, beleza. Mas acho que esportivamente para ele, né, coletivamente, ele acabou saindo demais do cenário mundial do futebol. E eu acho que para ele, e também na hora de escolher o Manchester United de volta, também acho que ele escolheu errado. Eu acho que na Inglaterra ele poderia ter ido pro Manchester City, por exemplo. Na época estava até rolando esse debate se ia pro City ou pro United. Talvez se fosse pro City ele poderia também ter mais sucesso, com uma equipe melhor, que poderia deixar ele mais vezes na cara do gol e tal, tudo mais, ter mais resultados coletivamente. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo gerou mal demais a sua carreira depois da saída do Real Madrid, né? Ali no Real Madrid já tinha 33 anos também, já tinha até uma certa idade, mas era um cara ainda novo e que poderia ter seguido o Real Madrid poderia ter ganhado mais 3 Champions seguidos também, ninguém aqui duvida disso, porque aquele time do Real Madrid era fantástico, ainda tinha a cereja do bolo do Cristiano Ronaldo, né? Então realmente eu acho que ele deu muito mole e agora resta pra ele tentar consertar esse mole. Eu acho que pra ele, se ele fosse pro Bayern de Munique, cara, seria o caminho perfeito. Porque ele vai para um time que já está pronto e que vai perder um centroavante, o Lewandowski, como bem disse o Daniel. Então, se ele vai para o Bayern de Munique e vem para ser titular, vem para jogar no time que está pronto, um time que realmente vai jogar em direção a ele, assim como jogavam em direção ao Lewandowski, eu acho que para ele o melhor caminho possível seria ir para o Bayern de Munique. Se eu fosse ele, assinaria agora aqui para ir para Munique. E principalmente que o grande trabalho do Julian Nagelsmann e também porque o Bayern de Munique é pleno favorito a ser campeão da Champions League. Bom, Daniel, pode fazer sua análise. Não, ele foi para a Juventus porque eu acho o seguinte, né? Na época, a Juventus ainda era um time competitivo, né? Tinha chegado em 2 finais de Champions, né? Entre 2015 e 2017. Tudo bem que perdeu, mas estava lá. Estava conseguindo uma grande hegemonia no campeonato italiano. Eu acho que ele pensou dessa maneira, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo indo para a Juventus, ele acreditou que ele poderia conseguir trazer títulos da Champions para a equipe. Mas depois ele acabou se dando mal, né? Porque ele individualmente até foi bem na Juventus, inclusive fez mais de 100 gols pelo clube, porém ele acabou não ganhando a Champions League, né? E, como eu já falei, no campeonato italiano, mesmo quando ele não estava na Juventus, a Juventus já era hegemônica. Quanto à questão dele ter ido para o Manchester City, eu acho que ele escolheu o Manchester United em detrimento ao City por amor à camisa, eu acho, tá, cara? Eu acho que foi por amor à camisa, tá? Ele até quase foi pro City, aí depois o United, no último segundo, acabou virando esse jogo, o jogador acabou indo pra lá, e depois, aí ele também acabou se dando bem mal, né? Ele acabou se dando bem mal, né? De ter ido pro City, pro United, aliás. Inclusive falaram que o problema era ele, né? É impressionante. Só porque o United tinha sido vice da Premier League na temporada 2020/21, falaram que ele era o problema só porque dessa vez o United vem fazendo uma temporada bem abaixo, né? Então eu acho o seguinte, se ele tivesse no United na temporada 2020/21, talvez poderia até ter sido campeão, né?
e ele sozinho praticamente carregou o time, né? Se não fosse ele, possivelmente o United inclusive poderia ter sido eliminado na fase de grupos da Champions, pois ele fez gols importantíssimos pelo clube. Exatamente. O fator individual foi bastante favorável porque ele carregou bastante e foi decisivo para o Manchester United, mas o fator coletivo prejudicou demais. Principalmente esse time do Ralf Rangnick do Manchester United, foi um time horroroso. Foi um dos piores times que eu vi jogar da história do Manchester United, foi esse time do Ralf Rangnick. Pode fazer a sua análise, Gabriel. Não, é assim, o Cristiano Ronaldo é um cara que gosta de jogar Champions, acho que ele é o rei da Champions, né? Um cara que é o maior vencedor, né, nesses últimos anos, junto com outros jogadores agora, com o Marcelo, o Casemiro e o Kroos empataram com ele, né? Muito graças ao Cristiano Ronaldo, que marcou gols em final, né, no Real Madrid. Então, assim, mas desde 2018, quando ele foi campeão naquela final em Kiev contra o Liverpool, que ele não disputa nem uma semifinal de Champions, né? Assim, então não consegue passar de fase realmente, né? A equipe da Juventus, enquanto ele teve com a Juventus, ele não conseguiu chegar nenhum momento a semifinal, no máximo até as quartas, onde foi eliminado para o Ajax em 2019. No Manchester United, ano passado, foi eliminado nas oitavas para a equipe do Atlético de Madrid com o gol do Renan Lodge. Então, assim, realmente ele não conseguiu mais chegar ao objetivo dele, né? É bem verdade, como disse o Daniel, ele foi importante na fase de grupos, mas nos mata-matas, né, nos últimos anos, ele não conseguiu aparecer, inclusive sem marcar gols, sem aparecer com grande destaque. Então, eu acho que para ele seguindo para o Bayern de Munique, ou até mesmo para o Chelsea, né, da vida, ele poderia ter mais esse espaço e poderia aparecer mais na Champions e poder ser um cara decisivo, que ele sempre foi, ele sempre vai ser, e isso aqui, acho que o mundo inteiro, ninguém tem dúvida disso, que se chegar numa semifinal de Champions, ele jogando muito bem, num time muito bom, tenho certeza que ele vai fazer 3 gols e vai decidir o jogo para a equipe. Então, resta saber se ainda tem lenha para isso também, né? Até porque a idade pesa, já são 37 anos, não é mais aquele mesmo cara com 30 anos, né? Assim também como o Messi, né? O Messi demonstrou isso também no PSG esse ano, mas infelizmente a idade chega para todos, mas ainda acho que ele ainda tem esse resquício daquele cara que ele era, e sem dúvida alguma, para onde ele for, ele vai ser decisivo. É isso aí. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar da equipe do Barcelona. O Barcelona anunciou a contratação do zagueiro dinamarquês Christensen, que atuou a última temporada pela equipe do Chelsea. O contrato do atleta com o clube do Barcelona é por 4 temporadas. Lembrando que o Barcelona, além de Christensen, anunciou também a contratação do atacante Kessié, que veio do Milan. E nossa última notícia desse giro de notícias de hoje, vamos falar do Fluminense. O Fluminense está acertando a contratação do atacante brasileiro Marrone, com passagens por Vasco e Atlético Mineiro. O atacante estava jogando no Midland, da Dinamarca, e retorna ao futebol brasileiro para atuar na equipe do Fluminense. Bom, Gabriel, faça sua análise sobre essas movimentações do mercado da bola. O Marrone foi um jogador que apareceu muito bem no Vasco, né, alguns anos atrás, depois foi para a Dinamarca, depois voltou para o Atlético Mineiro e voltou de empréstimo de novo, e agora vem para o Fluminense para tentar se reencontrar no futebol, né? Ele realmente não conseguiu ter uma sequência muito boa, apareceu muito bem no Vasco, é verdade, e agora volta para o Fluminense e vamos ver se vai dar certo, né? Talvez ele possa dar certo nesse esquema do Fernando Diniz, que falta aquele jogador de velocidade, e o Marrone pode vir para ser esse cara, e eu acho que foi uma boa contratação por parte do Fluminense. Já falando do Christensen, né, um zagueiro que apareceu muito bem no Chelsea também, né, naquela campanha da Champions League, foi campeão do mundo contra o Palmeiras esse ano, ano passado, na verdade, também conquistou fez uma excelente campanha com a Dinamarca na Eurocopa ano passado, chegando até a semifinal, foi um dos pilares desse time, e também estava a complementar, Gabriel, dando uma notícia extra, né, o Eriksen, ele mesmo também que era da Dinamarca, que teve aquela situação onde ele quase veio a óbito, né, naquele jogo contra a Finlândia na Eurocopa, graças a Deus está tudo bem, inclusive voltou a jogar bola e também acertou a ida para o Manchester United, então vai ser mais um reforço aí do Erik ten Hag, e vai ser uma cara muito importante também, e o Christensen, que é companheiro do Erik de seleção, e agora vai para o Barcelona, eu acho que foi uma boa contratação, eu acho que tem tudo para formar uma bela dupla de zaga ao lado do Ronald Araújo, né, jogador do Barcelona, jogador uruguaio também, que é muito bom, então eu acho que a zaga do Barcelona agora está bem boa, até também para o futuro, né, até porque são 2 jogadores jovens. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas de tudo que acontece no mercado da bola. Pode ter certeza que qualquer movimentação, contratação, rumor, aqui no nosso Connect Sport, vamos manter vocês sempre bem informados de tudo que acontece no mercado da bola. Agora, não podemos encerrar o nosso Connect Sport sem antes falar do Minuto Olímpico. O nosso comentarista Gabriel Sanches sempre traz para vocês tudo o que acontece nas outras modalidades esportivas, e chegou esse momento do nosso comentarista Gabriel Sanches dentro do nosso Connect Sport. É com você, Gabriel.
É isso aí, Gabriel, é isso aí, né? Vamos começar falando hoje sobre badminton. Olha só o badminton aparecendo aqui, né? Nós temos o brasileiro Igor Coelho, que já foi número 32 do mundo e atualmente aparece na posição de número 51 no ranking mundial. Ele acabou perdendo, né, uma competição que aconteceu lá na Malásia, mas ele continua no caminho dele, firme e forte, rumo a Paris 2024, e vamos torcer juntos aí para o Igor Coelho, que vem jogando muito bem. Já aí, agora vamos falar um pouco agora de Paralimpíada, né? O Imanito, né, o brasileiro que é tenista de cadeira de rodas, que foi vice-campeão de Roland Garros esse ano, no torneio de duplas, vai disputar o Wimbledon, tanto nas duplas quanto nos simples, e vamos torcer para ele. Eu vou trazer todas as notícias também. Ele que é um grande atleta aí do nosso esporte paralímpico, sem dúvida alguma, o Imanito, tenista aí de cadeira de rodas, muito legal isso. E já começando ainda falando sobre tênis, o Wimbledon tá rolando solto. Ontem o Rafael Nadal venceu mais um jogo, está classificado aí para a próxima fase, para as quartas de final do torneio de Wimbledon, né? E nesse momento a gente vai tendo jogo ainda entre Novak Djokovic e Jannik Sinner, né? O Djokovic tá ganhando até agora o quinto set por 3-7-2 e tem a vantagem do saque, então tem tudo para acabar fechando essa partida. E o Rafael Nadal, né, voltando a ele vai jogar amanhã, né, contra o americano Taylor Fritz, né, que também esse duelo também vai ser muito interessante. Eles se encontraram em Indian Wells esse ano e o Taylor Fritz acabou vencendo na final contra o Nadal, e vamos ver quem vai levar a melhor dessa vez. As outras quartas de final Christian Garin, o chileno, enfrentando o Nick Kyrgios, o australiano, e também a última quarta de final que está rolando agora também, o Davi Goffin, o belga, está enfrentando o dono da casa, Cameron Norrie, né, o inglês aí, e por enquanto o Davi Goffin está vencendo, e amanhã eu trago todos os resultados para vocês então sobre o torneio de Wimbledon. E só para finalizar, vamos falar então de vôlei, né? Hoje de madrugada, às 3h40 da manhã, o Brasil entra em quadra para enfrentar a seleção da Alemanha na última rodada da última etapa, né, da Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil ainda enfrenta em sequência a seleção do Canadá, né, no dia 7 às 6 horas da manhã. Depois, no dia 8, enfrenta a França às 13h40 da manhã e fecha no dia 10 contra o Japão às 7h10 da manhã. Esses então foram os Minutos Olímpicos de hoje, e amanhã eu volto com muito mais notícia para vocês. Volto com você. É isso aí, nosso comentarista Gabriel Sanches com informações do Minuto Olímpico. Quando a gente fala que o Connect Sport mantém sempre vocês que nos acompanham informado do mundo dos esportes, não é à toa. Muito obrigado, Gabriel, pela sua excelente informação do Minuto Olímpico. Com essas informações, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa terça-feira, sempre entregando para todos vocês que nos acompanham um programa de qualidade e informativo, sempre para manter vocês bem informados de tudo que acontece no mundo dos esportes. Bom, agradecendo demais a excelente participação dos meus comentaristas no programa de hoje. Muito obrigado, Gabriel Sanches, diretamente do Rio de Janeiro, por mais uma participação no nosso Connect Sport. Valeu, Xará, valeu, Daniel, tamo junto, excelente programa hoje e até amanhã. Tamo junto, rapaziada, abraço. Tamo junto, Gabriel, um abraço e muito obrigado também pela excelente análise, informação e pela excelente participação no programa de hoje, Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes, muito obrigado, Sanches. E é sempre o que eu digo, né? Tudo que comentamos hoje, comentaremos amanhã. Forte abraço. Forte abraço, Daniel. E muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso Connect Sport dessa terça-feira. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados à nossa programação e ao nosso conteúdo. Bom, agradecendo demais a todos vocês que acompanharam o nosso programa, desejando a todos uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.